Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Hoje, aqui no Frente a Frente, vou entrevistar Paula Dantas, ela que é secretária de Estado extraordinária da Primeira Infância, a SECRIA. Paula Dantas é médica formada pela Faceres, em São José do Rio Preto, São Paulo, graduada em sono pelo Hospital Albert Einstein e pós-graduanda em psiquiatria. Ela foi presidente do centro acadêmico enquanto esteve nessas atividades. Eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui, secretária, e médica também, doutora Paula Dantas. Mesmo antes de ser secretária de Estado, a senhora já participava ativamente no governo do seu pai, das ações do CRIA, tanto na área da saúde quanto na primeira infância e assistência social. Eu pergunto, o que motivou a senhora a ser secretária extraordinária, a assumir essa função e estabelecer a primeira infância como uma das prioridades do governo? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Gorete. Eu acho que para mim a maior motivação é de fato as crianças. O potencial que a gente tem de mudar a história dessas pessoas quando a gente vai desde o início é muito alto. E isso não sou eu que estou dizendo, não são palavras da rua ou da nossa boca que a gente inventa. Isso são estudos científicos. Já tem alguns estudos de economia que falam que cada $1 que a gente investe na primeira infância, voltam $7. Tem estudos que falam que a primeira infância, quando você investe na educação, um filho consegue aprender 30 milhões de palavras a mais. A gente diminui a evasão escolar, diminui a violência, aumenta o nível dos salários dessas crianças que se tornaram adultos. Então, foi muita pesquisa científica que inspirou esse processo de análise da primeira infância e das políticas públicas da primeira infância. E poder fazer isso, estar perto desse programa, que hoje se tornou uma secretaria, é o que me motivou. Antes, como programa, a gente tinha um núcleo de decisões no qual eu fiquei à frente no ano passado. Eu estava à frente da área da saúde e a primeira-dama estava à frente do programa como um todo. No final do ano, a primeira-dama saiu para assumir o Vida Nova nas Grotas e me convidou, para seguir essa missão no lugar dela. E para mim foi muita honra, porque eu amo a liderança, eu amo a gestão, eu amo aprender. E eu já sou da área da saúde e agora estou estudando, aprendendo e fortalecendo cada vez mais a parte da assistência, da educação. E tem sido muito bom montar o organograma da secretaria, aumentar os programas e os projetos que já estavam sendo feitos, poder se conectar com o Poder Judiciário, com a Assembleia Legislativa, com a Defensoria, com várias partes da sociedade. Vários entes necessários a essa mudança de paradigma, para o estado de Alagoas. Secretária, o que está estabelecido, digamos assim, como uma prioridade na linha de ação da Secretaria? Hoje, a gente segue todas as nossas pautas na Secretaria, vem de indicadores. Então, a gente vê quais indicadores da primeira infância estão ruins e é neles que a gente decide atuar. Saiu alguns estudos, principalmente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, sobre 3 áreas prioritárias para o Estado investir na primeira infância, que é transferência de renda para gestantes e crianças de 0 a 6 anos, visitação domiciliar e educação infantil de qualidade. E nós, do Governo de Alagoas, estamos seguindo isso desde os primórdios do programa CRIA. A gente tem a transferência de renda com o cartão CRIA, que conseguimos alcançar a meta de 150 mil famílias que estão cadastradas e recebem o benefício. Só um parêntese, o programa Criança Alagoana é o programa CRIA. CRIA, exatamente. Porque muita gente desconhece a nomenclatura, Exatamente. CRIA de Criança Alagoana, que hoje se tornou a Secretaria da Primeira Infância. E desses principais 3 parâmetros, a transferência de renda com o cartão CRIA, que é R$150 mês, já são 150 mil mães. Em janeiro, o governador Paulo ele lançou o 13º do cartão CRIA. Então, ao invés de ser R$150, foram R$300. Foi injetada na economia R$42 milhões nesse mês. Isso faz toda a diferença, Toda a diferença. Porque o final do ano é um final do ano que todo mundo... É o período que todo mundo gasta um pouco mais. Com as festas de final do ano, com as férias, as crianças em casa. Então, fez muita diferença e foi uma promessa de campanha que ele cumpriu.
Então, tem a assistência, né, com a transferência de renda, tem a educação de qualidade, que são as creches CRIA. Já são 30 as creches CRIA, mas até o final de 2024 vão ser 200 creches. Essa meta, ela é plausível, ou seja, ela é possível de ser cumprida? Ela é possível e ela vai Ela ser tem de cumprida. ser, né? Ela tem de ser. A gente já está com, além das 30 entregues, já tem 84 em construção. E as outras ainda está sendo viabilizado o terreno, né? Porque a prefeitura doa o terreno e depois passa para o governo do estado construir. Nessas creches, cabem até 200 crianças que ficam em período integral. Então, possibilita que aquela mãe possa trabalhar, possa aumentar a renda da família, garante segurança alimentar, né, que é uma prioridade, inclusive, do governo federal. E a segurança nos cuidados também, porque são profissionais que estão ali, tomando conta das crianças, Exatamente, né? Exatamente. A gente, quando a gente pensa na creche, a gente um tempo pensou que poderia haver resistência da família para deixar a criança lá. Mas as nossas creches são tão encantadoras, as creches CRIAs, que as mães sentem a segurança, sentem que os profissionais são capacitados. Nossa equipe do CRIA faz o acompanhamento, faz os fóruns, as oficinas para ensinar aos pedagogos, às equipes técnicas do município, quais as atividades ideais para aquela etapa. Nossa arquitetura da creche visa o desemparedamento, então nenhuma tem aquelas paredes de concreto, todas de vidro, com espaço aberto, para priorizar a natureza, o contato com o externo. Então é cada detalhe pensado que faz diferença lá na frente. E faz diferença até em creches particulares, né? Com certeza. Há um comparativo, inclusive, né? Eu ouso dizer que a creche CRIA é muito melhor que a maioria das creches particulares que a gente tem no estado. O que é fortalecer o que já foi executado? Isso foi dito no momento, inclusive, quando a senhora tomou posse como secretária. Fortalecer o que já foi executado. A gente pegou o programa CRIA muito sólido, com metas, mas como Secretaria da Primeira Infância, a gente vai fazer com que a gente consiga conseguir essas metas e aumentar a rede, fortalecer a rede. O que isso significa? A gente vai continuar fazendo as creches, a gente vai continuar com o cartão CRIA, a gente vai fortalecer o trabalho do Hospital da Mulher e do Hospital da Criança, mas a gente vai fazer um algo a mais. O que é o algo a mais? O algo a mais é o creche segura, que é a capacitação que a gente leva para os profissionais da creche sobre primeiros socorros, seguindo a Lei Lucas. A gente já capacitou 240 profissionais com a parceria com o SAMU e agora com bombeiros. Qual é o algo a mais? O que é o a mais que a gente está fazendo? É o Criando Sorrisos, que é um serviço de saúde bucal que a gente leva para essas crianças nessas creches. A gente já atendeu mais de 400 crianças. Algo a mais é o Vacina Mais, porque com a pandemia do Covid-19, com o antigo governo Bolsonaro, teve muita fake news, muito desincentivo, né, à ciência. Negação da ciência. Negação da ciência. E caiu muito a cobertura vacinal. E como eu falei, a gente sempre segue indicadores. Então, o indicador, não só do estado de Alagoas, mas do país como um todo, de cobertura vacinal, caiu bastante. Alagoas era uma referência, né? Era uma referência, mas com a pandemia diminuiu. E esse projeto Vacina Mais, a gente faz uma parceria com o Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, com os agentes comunitários do município. Eles recolhem todas as carteiras de vacinação das crianças de 0 a 2 anos, é feito o censo vacinal e depois aplicadas as vacinas. Então, a gente garante que aquela população vai aumentar a cobertura vacinal para pelo menos mais de 95%, que é o preconizado. Questão orçamentária. A gente sabe que quando coloca uma política pública como prioridade, isso implica em aumentar o orçamento. E nessa batalha que todas as secretarias têm de buscar para si um orçamento mais adequado, porque o orçamento é uma peça fictícia, né? Ele vai sendo consumido até muitas vezes se pedir mais para fechar o que se tem a fazer. Diante dessas dificuldades, como é que a senhora pretende conduzir? O CRIA, né, é uma secretaria nova. Então, a gente não tinha sido planejado no antigo PPA, né? A gente está no último ano do PPA, mas a gente já teve um novo orçamento autorizado para esse ano. Mas o que é o ideal que a Secretaria da Primeira Infância faça? Garanta que dentro de todas as outras secretarias tem uma destinação para a primeira infância. Eu tenho um bom exemplo disso para que todos consigam entender. Dentro da Secretaria de Infraestrutura, nós temos um projeto em parceria que são as praças CRIA.
Então, um pedaço do orçamento da Secretaria de Infraestrutura vai ser para a construção de praças CRIA. E aí a gente já garantiu um pouquinho do orçamento dentro de outro lugar. Outro exemplo, o orçamento para a construção das creches CRIAs é pela SEDUC. O do cartão CRIA é pela SEADES. A gente Secretaria da Educação e Secretaria da Assistência Social. Então, a gente está fazendo, desde que a gente começou, né, desde janeiro, essa conscientização com todos os secretários para que haja, nos seus orçamentos, alguma medida direcionada à primeira infância. Porque isso é uma decisão conjunta, né, de governo. Exatamente. Se é prioridade de governo, todos os entes têm de estar alinhados a esse objetivo. Exatamente. Por isso que é importante sensibilizar. Porque, às vezes, o gestor, ele não tem conhecimento da realidade, da importância daquela pauta. A primeira infância e a infância é prioridade absoluta pela Constituição. Então, a gente tem que ir lá e falar, ó, tá aqui uma ideia com a CEMUD, né, que é a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. A gente está fazendo também um trabalho contra a violência sexual infantil, então já é outra secretaria sensibilizada. Com a segurança pública, a gente vai fazer um sobre escuta especializada para aqueles profissionais que recebem a queixa e a denúncia das crianças que foram violentadas. Então, tudo isso é a gente conseguindo um espaço dentro de outra secretaria e, ao mesmo tempo, também um orçamento a mais para a primeira infância, que é uma política de governo. Pois é, dentro desse critério estabelecido, pode-se dizer que há como salvar milhares de crianças, né? Dentro desse contexto que a gente observa, da fome, inclusive. São ações articuladas, porque não adianta criar essa infraestrutura e a fome ainda perdurar em nosso estado, né? Exatamente. A fome ela acaba se tornando muito transversal e intersetorial quando a gente pensa em resolver a fome da mesma forma que a primeira infância. Então, no que a gente pode pensar nas nossas ações, o cartão CRIA, que é essa transferência de renda, ajuda no combate à fome. Mas as próprias creches também ajudam, porque garante que a criança vai, no período que está na creche, não vai lhe faltar nutrição. Garante que aquela segurança alimentar vai estar garantida. Falou em transversalidade. É importante colocar essa questão, porque é do entendimento que todas as secretarias, todos os entes que recebem o orçamento também tenham, como a senhora já falou, uma atuação prática. Eu pergunto, em relação ao programa Criança Alagoana, a relevância desse trabalho já se pode medir nesses 100 dias de governo? Pode repetir? Eu quero dizer o seguinte, o programa Criança, o CRIA, nesses 100 dias de governo, já há como medir um avanço maior? Muito grande, muito grande. A gente fez, só para mensurar todas essas atividades, não existiam antes, Criando Sorrisos. A creche segura a gente iniciou no ano passado numa quantidade menor, agora a gente já aumentou muito. O Criando Sorrisos foram quase 400 crianças que passaram por essa ação de saúde bucal. O Creche Segura foram 240 profissionais. As creches agora são 30 creches, 4 foram inauguradas esse ano. O painel da primeira infância, que a gente chama, um chama o dashboard, outro painel, mas eu gosto de chamar painel porque eu gosto do português. Claro, fica da nossa próximo, cultura. Nossa cultura. Exatamente. Então, tem o painel da primeira infância, do cartão CRIA, que a gente está acompanhando com transparência, todas as beneficiárias do cartão. Então, quem tiver interesse, isso está no nosso site, você entra lá, você vai ver quantas pessoas tem no cartão CRIA. Você pode filtrar por município, por idade, por raça, por lugar onde a pessoa mora, como que está classificado no CAD único. Então, isso ajuda, inclusive, o prefeito a pensar na política pública da própria cidade. Isso ajuda a população a saber que realmente esse benefício está sendo encaminhado para a população. Perfeito. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Já já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a secretária Paula Dantas, secretária de Estado Extraordinária da Primeira Infância, a SECRIA. Paula Dantas, que é médica e está dando essa contribuição no sentido de transformar a política da infância como uma prioridade de governo. Secretária, a senhora falou em transversalidade e aí a questão da educação. Como estabelecer a transversalidade numa ação concreta da educação no sentido de estar promovendo a primeira infância? Hoje, a gente tem uma gerência, né, no CRIA, que é a gerência de educação. A gente tem 4, eu acho importante que todos saibam isso, que é a gerência de educação, de assistência de saúde e uma de projetos e criatividade, que é quem monta as creches, os hospitais, quem faz a parte arquitetônica. A gerência de saúde, ela faz essa transversalidade também conversando com outras secretarias e capacitando os profissionais de educação primária de todo o estado. Então, colocando nessa grade, nesse referencial curricular das creches, o que essas crianças precisam aprender. Então, educação ambiental, direitos humanos, cultura. A nossa gerência fica responsável por pegar tudo que é importante de todas as áreas para que seja incluído dentro da grade da creche. O Unicef esteve e realizou durante 3 dias uma agenda aqui de trabalho com Alagoas, com os técnicos em Alagoas. Qual foi a questão maior colocada e como a SECRIA se insere nesse contexto? A principal questão deles foi essa busca ativa escolar, porque também com a pandemia muitos alunos saíram do espaço escolar, das salas de aula, das creches. Evasão. Maior do que o que normalmente se observa. Maior do que o esperado. Mais que triplicou. Então, o CRIA entra nisso porque vai oferecer mais vagas de creche e vai fazer parte desse projeto no qual vai haver a busca ativa nos bairros da cidade junto com as prefeituras. Dentro do programa CRIA, a gente tem alguns coordenadores do CRIA dentro do município, que são as pessoas no qual o pessoal da secretaria conversa para fazer medidas como essa, que é a busca ativa escolar. A educação infantil é uma responsabilidade constitucional dos municípios. Isso aí. Como se dá? A gente observa, né, o Estado aí investindo na construção de creches, que é uma responsabilidade inicial dos municípios. Como tem se dado essa parceria para a construção das creches, CRIA? Funciona assim, as creches, a gente primeiro fez um estudo para seguir o Programa Nacional de Educação. Esse programa disse que a meta tinha que ser de 50% de vagas em creches. A gente estava muito atrás, então pensando nisso, a gente estudou quais municípios mais precisavam dessas creches. E aí veio o número de 200 creches em alguns municípios estabelecidos. Esses municípios com essas vagas de creche, a gente está organizando essas vagas para colocar as crianças. Pois é um trabalho que exige uma parceria e uma atitude, uma postura suprapartidária, não, secretária? Isso mesmo. A prefeitura, ela doa o terreno da creche, o Estado constrói a creche e depois o Estado devolve para o município. O município, ao longo do primeiro ano, ele que fica responsável pelo pessoal, os profissionais, durante um ano, e depois o governo federal, ele envia o recurso para dar o segmento da creche. Voltando à questão do Unicef, a gente observa que a exclusão escolar não é algo novo, né? Sempre existe, mas como a senhora falou, pós-pandemia já é outra realidade, né? Verdade. A busca ativa, qual é a expectativa que se tem de ter esse resultado em tempo hábil, digamos assim, para não registrar tanto prejuízo, né, para as crianças?
A gente, na verdade, precisa também que haja uma sensibilização dos prefeitos e dos municípios. Porque, como a senhora mesmo disse, essa é uma responsabilidade do município. E quem está na ponta, então por isso que estavam lá também presentes na reunião as prefeituras, as secretarias de assistência, saúde e educação, para que consiga atingir uma meta que seja possível, né? Uma coisa que a gente espera também com a construção das creches é que essas prefeituras consigam se sensibilizar com a necessidade de também fazer as próprias creches. Um município no qual isso aconteceu foi Palmeira. O prefeito fez as próprias creches, lá em Cacimbinhas também fez a própria creche. E aí não só o governo do estado aumentando a vaga da creche, mas também os municípios e com a ajuda da busca ativa do pessoal da Secretaria de Assistência, os visitadores do programa Criança Feliz, dos agentes comunitários. E por aí vai. Vocês têm como acompanhar e mensurar por município o quantitativo de creches necessária, e o quantitativo necessário, e os municípios que estão em dia com essas possibilidades? Podemos sim. Inclusive, o estudo Prágios entre as creches foi baseado nisso. Hoje, já contando com as 30 creches crias, a gente tem mais de 600 creches, menos que 700 creches. Acho que são 640 e poucos creches. O ideal é que a gente chegasse pelo menos a 1.000. Para subir a meta e além da meta de 50%. Mas assim, eu estou muito otimista aqui com esse processo de sensibilização também da primeira infância, nós sendo os pioneiros até a Secretaria da Primeira Infância, o CRIA sendo um programa, inclusive, que inspirou o governo federal, né, que colocou o benefício igual do cartão CRIA junto com o Bolsa Família. As prefeituras também vão se engajar e a gente vai conseguir um número maior. Pode-se dizer que Alagoas é vanguarda, né? Nesse programa de construção de creches, de aparelhamento também, investimento em pessoal. Pode-se dizer assim? Pode-se dizer. E, assim, as creches, elas custam 4,5 milhões. É um investimento que a gente sabe que é muito alto para uma prefeitura. Mas, organizando o orçamento, pensando, planejando, a prefeitura consegue fazer a longo prazo e também vai receber o retorno do governo federal. O programa CRIA, ele consegue reunir o que poucos programas da primeira infância no Brasil fazem, porque a gente consegue reunir a transferência de renda, a educação de qualidade, construção do hospital da criança, do hospital da mulher, acompanhamento da gestante. Então, poucos programas, poucos estados conseguem ter essa abrangência do que a gente faz, de cuidados que a gente faz. Como é o dia a dia de uma criança numa creche CRIA? O dia a dia de uma criança numa dia. Depende da etapa, né? Porque na creche a gente não recebe só crianças a partir de 2 anos. A creche CRIA tem até esse diferencial. A gente recebe desde bebezinho. Recém-nascido. Recém-nascido. Então, a gente tem berçário, a gente tem sala de amamentação, a gente tem uma sala multiuso, que é uma sala no chão, assim, aberta, que pode fazer vários tipos de atividades. Então, depende da sua etapa, tem o pedagogo específico que fica responsável por essas atividades. Mas é muito importante dizer que também tem o período da alimentação. Então, entre as atividades, dependendo da sua etapa, tem a merendeira, a gente já entrega a creche com todos os equipamentos, a criança vai comer pelo menos 4 vezes ao dia. Então, e todo esse material para o acompanhamento pedagógico, a Secretaria da Primeira Infância, que é responsável por capacitar e por fazer as oficinas com esses professores, para passar para as crianças. Então, pode-se dizer que até que idade? Até os 5 anos. Até os 5 anos Isso. se garante a permanência dessas crianças. A partir de 5 anos, a criança já pode ir para a escola normal, digamos assim. Isso. Que é o finalzinho da educação infantil. Exato. E aí depois entra no fundamental, depois no médio. Pois bem, essa etapa da transição da creche para a educação, início da educação infantil, tem que haver uma estruturação também do governo, né? Com certeza. Da política pública. Vocês na secretaria já têm um olhar diferenciado para trazer a SEDUC também, para trabalhar na transversalidade dessa política? Na própria SEDUC tem o programa Criança Alfabetizada, que é responsável pela transição entre a educação infantil e a educação fundamental. Isso é importante porque a gente precisa dividir o que é de responsabilidade de cada um para não haver sobreposição das tarefas. Na primeira infância, não é a hora da criança aprender a ler,
mas é hora dela aprender a tocar, a sentir, saber o que significa, ouvir contação de histórias, com a própria brincadeira, com o lúdico, ela cresce e fica preparada, inclusive neurologicamente, para no momento certo de aprendizagem ela conseguir se desenvolver. Eu fico imaginando, é um país como a China, que saiu de uma situação idêntica à nossa para ser o que é hoje, né? O quanto há de desperdício no país de oportunidades como essa que se dá às crianças, aos futuros jovens, né, e adultos, mercado de trabalho, possibilidades, enfim, é uma gama de possibilidades que não se tem quando não se tem assistência do Estado. Né? Do Estado, eu digo, o Estado, municípios, o corpo federativo do país. Poder público, né? O poder público. E nesse sentido, o compromisso de quem trabalha à frente dessa, digamos assim, dessa missão, meta, né? dessa missão, como fica? Assim, fica com muita esperança, sabe? Lá no CRI, a gente tem profissionais muito técnicos, então na hora de montar a equipe, eu fui com as melhores indicações, sabe? Pedi indicação para todos os melhores da educação, todos os melhores da saúde, da assistência, para que fossem pessoas engajadas, pessoas que realmente se preocupassem. Eu acho que quando a gente não faz com amor e com dedicação, é muito difícil que dê certo. Então, eu acho que a sensação é de esperança, de muito trabalho. É uma equipe muito coração trabalhador. Que chega cedo, que vai até tarde e que dá tudo para que essa meta seja alcançada. Os profissionais que estão trabalhando nas creches, eles passam por algum treinamento? Como é dada a atenção a esse corpo de trabalho? Do município, né? Dentro da Secretaria da Primeira Infância, a nossa gerência de educação é responsável por capacitar no início do ano letivo e fazer 8 encontros formativos ao longo do ano. Além disso, o pessoal da Secretaria monitora as atividades pedagógicas. Então, fala do referencial curricular, quais atividades são apropriadas, não são para a primeira infância, faz o segmento ao longo do ano, inclusive de atividades como cultura, como artesanato, como pintura, não só a parte mais teórica, mas também a parte lúdica e prática. Pois bem. Secretária, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Joia. Já já, em 1 minuto, estaremos de volta. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Paula Dantas, secretária de Estado extraordinária da infância, da primeira infância, a SECRIA, aqui em Alagoas. Secretária, falemos sobre o Maio Laranja. Já há uma mobilização, não é, uma programação, e qual é o destaque das atividades para o Maio Laranja? Maio Laranja, a gente está, mais uma vez, trabalhando com a transversalidade. Então, pensando com todas as secretarias, né, como todas podem ajudar. Secretaria de Cidadania e Pessoa com Deficiência, da Educação, da Saúde, para a própria Primeira Infância. E vão ter algumas entregas muito importantes. No final do mês, a gente vai entregar a área laranja do Hospital da Criança, que é aquela área responsável para atender as crianças que foram vítimas de violência sexual. Só um parênteses, um segundo, não é, secretária? Atender as crianças que foram vítimas da violência sexual. Mas há também na creche a condição de detectar essa situação, não é?
Sim, e inclusive uma das nossas parcerias que a gente está fazendo, que vai ser lançado no Maio Laranja, é a parceria que a gente vai fazer com a RAV, que é a Rede de Atenção às Violências, e com a Segurança Pública. Com a RAV, a gente vai capacitar os profissionais da creche para poder identificar sinais de que aquela criança possa estar passando por alguma violência, quais atividades podem ser feitas para explicar para aquela criança de maneira lúdica, né, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é. Junto com a RAV, a gente vai lançar esse mês, e também com a Segurança Pública, a gente vai lançar uma escuta especializada. Como assim? Escuta especializada é um protocolo da segurança para que os outros profissionais de outras áreas, quando a criança desabafe sobre o que aconteceu, saiba como conduzir. Porque escutar uma criança e um adulto tem que ser feito de maneiras diferentes. Claro. A gente não pode revitimizar aquela criança várias vezes e com perguntas diretas. A gente tem que saber como que vai tirar daquela criança... Conduzir aquela conversa. E tem protocolos muito corretos de como se fazer isso. E com a segurança a gente vai capacitar os profissionais da creche, das UBSs, dos hospitais terciários. E com a RAV também esse mesmo tipo de capacitação, mas seguindo os sinais, a parte mais da psicologia, da atenção, de como que você conversa com um desenho que a criança faz, o que pode significar o desenho. Então, eu acho que essas 3 entregas, a da área laranja e dessas 2 parcerias com a RAV, né, a Rede de Atenção à Violência, e a Segurança Pública, são 3 lançamentos que vão ser muito importantes para o Estado. Pois, nesse sentido, as profissionais que atuam nas creches já identificam casos dessa natureza? Já identificam. A gente tem algumas Essa preocupação do Maio Laranja já é em cima do que foi detectado? Em cima disso. Inclusive, não só das creches, mas também dos hospitais. Hoje, a gente tem uma área lilás no Hospital da Mulher, que fica de responsabilidade da RAV, né, que é a Rede de Atenção às Violências. E dos dados que foi passado, a maioria dessas vítimas de violência são crianças e crianças menores de 7 anos. Então, assim, é um dado muito preocupante, é um dado muito triste. Uma vulnerabilidade que se coloca acima de qualquer expectativa. Acima de qualquer expectativa, até porque envolve a família. A maioria desses casos, a violência é dentro de casa. É um pai, ou um padrasto, ou um vizinho, às vezes um professor, às vezes um motorista do ônibus que leva para a escola. Então, é muito sensível e, por isso, a gente não podia demorar para começar ações como essa. Secretária, em relação ao Hospital da Criança, o que dizer? Do Hospital da Criança? Sim, O Hospital da Criança, ele é o nosso hospital que mais tem especialidades atendendo. Acho que são 23 especialidades atendendo no hospital. Ele completou, acho que mês passado, um ano da sua atuação, da sua inauguração. Muitas crianças atendidas. Para o Estado foi muito importante, porque não existia um aparelho como esse. Muitas dos encaminhamentos tinham que ir para Recife, porque não tinha um local de acolhimento para criança em Alagoas. Nem especialidade. Nem essas especialidades. Então, assim, um avanço muito importante. E agora com a área laranja. E em breve, depois, o centro cirúrgico que vai lançar, acho que vão ser mais entregas que são muito importantes para a criança, que é a pauta que a gente está se agarrando e querendo que todos se agarrem junto. Ainda volta essa questão orçamentária, porque são muitas frentes de trabalho que no decorrer do ano o orçamento vai afinando. Pois bem. E dizer que é um orçamento, recursos próprios do Estado, não é? Isso mesmo. Não tem como viabilizar outras vias de financiamento em nível internacional até, porque existe, né, nesse sentido, de algumas organizações sociais fazerem parceria com o Estado. Existe, inclusive o WhatsApp do CRIA, que foi uma ferramenta que foi idealizada, ela foi em parceria com a Fundação Bernard Van Lee. Existe tanto a parceria internacional como também a parceria da federação. Nos últimos anos, essa parceria foi muito difícil com o antigo presidente, mas eu acredito que esse caminho de união e de reconstrução que o país está passando agora, a gente vai conseguir muita ajuda também do governo federal. Nesse sentido, certamente que viramos a página, né? Amém, graças a Deus. Porque está distante, o que se tem a fazer a partir de 2018 até agora é algo nunca visto na história do país, né?
da falta de incentivo, da falta de recursos, da falta de prioridades. E hoje, o que se coloca como mais, digamos assim, no enfrentamento das dificuldades, o que é mais importante, o que se coloca em primeiro lugar em relação à infância, à primeira infância? Não só a infância, mas isso se estabelece para todas as outras vulnerabilidades, é a fome. Ainda, porque não tem uma criança que se desenvolva na escola, na creche, com fome. Não tem como combater as doenças se você estiver com fome. O alimento, ele é o que nutre e te deixa forte para o seu organismo te proteger. O alimento é o que garante que você, se receber afeto da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do pessoal da sua família, é o que vai te deixar confortável para poder crescer. E o alimento é o que deixa o seu cérebro funcionando. Crianças dormem na escola, né? Dormem na escola. Sobre a mesa. Sobre a mesa, pela fome. Então, eu acho que a prioridade absoluta é a fome, a segurança alimentar. Quando a gente conquista esse direito, né? E dá essa dignidade para o ser humano de se alimentar e estar firme, atento, vivo, a gente pode pensar em qualquer outro tipo de política pública. A agricultura familiar está, digamos assim, na parceria para viabilizar o lanche das crianças, a merenda escolar? Sim, e principalmente em parceria com as escolas estaduais. Como quando a gente entrega a creche, fica a responsabilidade do município, cabe ao município fazer essa parceria. Mas nós, do Estado, já tem parceria com a SEDUC, né, a Secretaria de Educação, para que essa compra seja feita, pelo menos 30% da compra advinda da agricultura familiar. Então, isso é muito importante porque você garante que o alimento seja de qualidade. Não só a compra é para ter um alimento, mas faz diferença uma banana de um biscoito recheado. Faz diferença um suco de laranja de um suco de pozinho. Então, a agricultura familiar, além de priorizar a economia de quem é do nosso estado, a gente também garante que quem vai comer uma comida de qualidade, que é o que ela merece, o que ela precisa. Pois é. E, se possível, sem nenhum agrotóxico. Isso, por favor. A agricultura familiar é contra isso. É verdade, é verdade. Secretária, qual o maior desafio que se coloca frente à Secretaria da Infância da Criança? Eu acho assim que o desafio, não só da Secretaria da Infância, mas como um todo, é realmente como mapear e fortalecer a rede, o diálogo com as outras instituições, para que não se sobreponham as mesmas ações, para que todo mundo entenda o que está todo mundo fazendo. Muitas vezes a gente recebe uma solicitação de algo que a gente já está fazendo, ou vice-versa também, seja com outra secretaria, seja com o Poder Judiciário. Eu acho que essa parte da comunicação, das relações interpessoais, quando a gente consegue fazer bonitinho, fazer certo, a gente desenvolve bastante. Então, é um desafio, mas eu acho que a gente está conseguindo fazer muito bem feito, está conseguindo sentar com todo mundo, conversar, ver quais são as prioridades para cada área, ver como a criança entra em cada ambiente, em cada setor, em cada instituição. Eu acho que essa é a maior dificuldade. É sentar com todo mundo, vou sentar com a Assembleia Legislativa para debater quais são o que a Assembleia está fazendo e como o CRIA pode entrar na Assembleia, como a Assembleia pode ajudar o Poder Judiciário e a Defensoria, como que a Segurança Pública vai ajudar a educação. Então, esse fortalecimento da rede, que é a nossa principal missão, também é o nosso principal gargalo, assim, para conseguir, sabe? A gente viu agora, na violência que se registrou nas escolas, como a chamada geral para todo mundo surtiu efeito, né? Exatamente. E a partir, não precisa chegar a essas situações para se entender como administrar e gerir, né, o poder público no geral, para que ele funcione de verdade. É muito fácil fazer o correto, né, no sentido de acolher. Né? Acolher. E acolher com essas condições. Eu pergunto ainda, há alguma esperança de aumento, digamos, da quantidade da condição, da quantidade de programas e projetos que vocês já têm, de ampliar isso junto a parcerias? Com certeza. 2 pontos que você chegou a falar da questão das escolas, né, e da violência, dos últimos acontecimentos.
Ontem teve o lançamento dos programas da Secretaria da Educação e lá foi lançado que iam ter mais contratações de psicólogos e terapeutas para as escolas, o que eu acho que é um avanço muito grande e que nem sempre a gente precisaria, né, de situações como essa para que essas medidas fossem tomadas. Exatamente. Né? Mas acaba que abre os nossos olhos e a gente consegue aumentar os nossos direitos. E em relação à questão da educação no CRIA, é esse gargalo, mas a gente tá andando, tá conseguindo. Pois bem, eu lamento informar que o nosso tempo chegou ao fim, como eu disse antecipadamente, não é 45 minutos, passam rápido. Sim, sim. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e reservo esse 1 minuto final às suas considerações. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pelo convite. É muito bom ver que a primeira infância está como uma pauta importante, não só para o governo do estado, mas para a Assembleia e para todos os outros setores. Eu quero colocar a Secretaria da Primeira Infância à disposição. Quem ainda não conhece nosso site, nossas redes, para saber o trabalho que a gente está fazendo. Quem não sabe também o PPA participativo, né, que o governo do estado está fazendo online. Por favor, participem. A gente quer fazer uma política pública baseada no que a sociedade precisa e necessita. E a gente consegue isso com a ajuda de vocês. Certamente. Obrigada mais uma vez. Boa sorte. Muito obrigada. Nessa caminhada. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.